Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula sobre o Nordeste holandês, sobre o Brasil holandês, mas especialmente nós estamos falando do Nordeste holandês e da presença de Maurício de Nassau no Nordeste. Antes, se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreve, né? Ative o sininho de notificação para receber notificações quando a gente posta algum vídeo. Deixe o seu like, tá certo? Deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Olá, sejam todos e todos bem-vindos, para mais uma aula. Dessa vez, a importância da presença de Maurício Nassau na cidade de Recife, hoje cidade do Recife. É Maurício Nassau que chegou em 1637. Se você quiser saber mais sobre Maurício Nassau, à frente da Companhia das Índias Ocidentais, você assiste nosso vídeo anterior, o vídeo que a gente já deixou no canal, já está à sua disposição, vai ficar por algum período e depois nós vamos deixar ele guardado, né, para no futuro fazer a utilização dele. Bom, Maurício Nassau era um homem um fidalgo, né, um homem voltado às artes, né, era um aristocrata de nascimento, né, então era um homem de fino trato. Jamais se preocupou em fazer economia, né, em fazer ter recursos, pacatos recursos para investir nas artes, para investir naqueles projetos que ele assumiu. Então ele assume a Companhia das Índias Ocidentais, né? A Companhia das Índias Ocidentais e vem na direção dessa companhia morar no Recife. Então, o primeiro ponto importante é que ele veio morar no Recife. Quando ele chega no Recife, em 1637, ele encontra uma cidade que não o agradou muito. É uma localidade que não agradou muito, pelo cheiro, pela forma como as ruas eram tratadas, né, os córregos, então, ele não gostou muito daquilo. E um dos seus primeiros feitos em Recife foi construir, né, uma vila, ou que depois vai se chamar de bairro, né, então ele constrói o espaço, né, uma nova vila que vai se chamar de Mauricéia, né? E essa vila ela vem com algumas características importantes. Uma das primeiras características importantes que essa vila traz é que ela é uma vila planejada, né? É o primeiro espaço urbano planejado no Brasil, é o espaço planejado por Maurício de Nassau ali em Recife. Depois, uma outra característica importante que ela vai trazer é que essa rua é cortada por canais para abastecimento, tinha mercado público, né? Tinha serviço de bombeiro e tinha uma coleta de lixo organizada, e isso que significava um importante conjunto de serviços públicos prestados por Maurício Nassau, aquela população que veio com ele nas embarcações ou que foram habitar esse espaço chamado de Mauricéia. Um outro ponto importante disso é que ele construiu depois, nesse espaço, o Palácio Nova Friburgo, um espaço destinado para atender a sua clientela, senhores de engenho, fidalgos, né, comerciantes que iam tratar de negócio com Maurício Nassau, chamado ali, era o Palácio do Despacho, o Palácio de Nova Friburgo. E esse é a representação gráfica, era um desenho do Palácio da Nova Friburgo, né? Hoje não tem mais esse palácio, mas a gente tem lá um espaço muito parecido, chamado de Palácio das Princesas. E você tem também ali o Palácio da Boa Vista, onde o Conde Maurício Nassau foi morar, né? E passou a morar, a habitar esse espaço no tempo que ele teve aqui no Brasil. Já não existe mais, existe pinturas, desenhos sobre o Palácio da Boa Vista, mas o espaço físico em si, o palácio, não existe mais, o tempo terminou ele sendo demolido e não foi guardado para a posteridade, né? Ao redor desse espaço também foi criado ali um jardim zoobotânico, né, onde guardava as espécies nativas, né, e aí você tem diversas espécies que vão estar nesse jardim botânico, né, um espaço também importante, né, que é uma inovação que ele traz também para o Brasil.
Maurício Nassau também construiu duas pontes, né? A ponte do Recife, hoje ponte Maurício Nassau, essa ponte aí que vocês estão vendo. Essa ponte, é claro que ela passou por diversas reformas, mas a ponte é essa, né? Ligando ao velho povoado, ou seja, ao Recife Antiga, né? Tem ali o Marco Zero, aquela área ali, mas ligando lá de onde ele construiu a Mauricéia. E você tem também, nesse espaço, a Ponte da Boa Vista, né? Liga ali a Avenida Ponte da Boa Vista, a Ponte da Boa Vista, Ponte 6 de Março ou a Ponte Velha, que unia o continente, né? Como Recife é uma cidade ilhada por rios e por rios, marés e pelo mar, então essa ponte terminou ligando ali ao continente. Uma das coisas que Nassau trouxe para o Brasil foi um corpo especializado. Esse corpo era um corpo composto por artistas, né, por pintores, por desenhistas, né, um corpo de pessoas especializadas. Né, e nesse corpo que ele traz para o Brasil, inclusive, vem até um naturalista, né, que é um naturalista, era tipo médico, né, era tipo um médico. Então, esse corpo vem para o Brasil, e um dos primeiros que nós vamos trazer aqui é Franz Post, né, Franz Post, que vai desenhar, vai fazer as gravuras. Uma das coisas que ele vai desenhar, né, uma das aquarelas sua é a fauna, né, a fauna silvestre encontrada que ele encontrou. Dentro dessa fauna, a gente colocou essa aqui. Esse é um desenho do Franz Post. A gente coloca aqui para ilustrar a nossa apresentação. E um outro desenho do Franz Post é esse desenho que você vê ao lado dessa capivara, um desenho muito conhecido. Todos os livros que falam do Brasil holandês ou que fala da produção cultural dos holandeses no Brasil, vai se encontrar essa gravura aí, né, do Franz Post. É uma gravura importantíssima que está em diversos locais. Você tem também pintores, naturalistas, desenhistas. Você tem o Albert Eckhout, né? Albert Eckhout vai retratar ali os indígenas, a mulher indígena, os grupos indígenas, a presença dos negros, a presença dos negros no Recife, no Brasil holandês, no Nordeste holandês, e a presença da mulher também nesse Nordeste holandês, sem contar com as entradas e bandeiras dos bravadores que vão estar também retratados nesse quadro. Então, são vários quadros de Albert Eckhout. Foi feita uma colagem, né? São quadros individuais, cada um são quadros grandes, né? E estão em exposição tanto na Holanda como no Brasil, e que você pode ter acesso através das exposições, através das redes de internet você pode. Entre esses pintores também vem ali o Zacarias Wagner, né? Ele pinta esse belíssimo quadro, entre tantos que ele pintou, né? Um Quilombo do Catucá, Impressões Rebeldes, é o título desse quadro, mas mostra ali a manifestação, né, dos quilombolas. O Quilombo do Catucá, historicamente, ele está localizado ali nas proximidades do território, ou no território onde hoje é a cidade de Igaraçu, né, na saída de Recife, para a época de Recife para a capitania da Paraíba. Você saindo da capitania de Pernambuco para a capitania da Paraíba, você passava ali nessa parte de divisa ali, você tinha instalado ali o Quilombo do Catucá, né? Depois a gente pode tratar com mais propriedade o que significaria um quilombo. Mas o importante é que isso é retratado pelos artistas trazidos por Maurício Nassau. E aí você tem também, desses pintores naturalistas, você tem o George McGrath, né, e o Cornélio Golijar. Esses dois artistas eles vão trabalhar com mapas, né, vão fazer mapas, né, vão retratar todo o território, todo o espaço holandês no Nordeste brasileiro através de mapas, né, e vão criar ali os primeiros brasões também,
Então, isso aqui é um desenho do Macraff. Isso aqui, do lado esquerdo da tela, você tem a Paraíba. E do lado direito você tem o brasão do Rio Grande do Norte. Né? E aqui, nesse brasão, você aproximando esse brasão, você consegue identificar, inclusive, a produção, né, local, né, que ele coloca aqui o açúcar como sendo o carro-chefe dessa produção local. A criação de gado, açúcar, etc. Tudo está retratado nisso. Você tem ainda, entre esses pintores naturalistas, você tem o William Piso. O William Piso é um naturalista, vai escrever esse livro, A História Natural do Brasil. É um livro de 1648. E é um livro que vai tratar aí das diversas, vai cuidar de doenças, de tratamento, enfim. Ele vai cuidar, é como se fosse não, é um médico da época, né? A gente não tinha medicina como a medicina é hoje, mas no século XVII, início do século XVII, você vai ter uma medicina que é chamada de ciências naturais, né? Então, esse naturalista era uma espécie de médico que trabalhava com doenças e ele passou a estudar as doenças, né, desse Brasil holandês, e o resultado foi a construção desse livro. Você tem os diversos instrumentos deixados pelos holandeses, né? Os holandeses deixaram uma rica produção, né, artística, né, e de ciência no Brasil, incluindo aí livros sobre, né, as histórias do Brasil, né, as grandezas que eles encontraram aqui. Então, tem toda uma história construída pelos holandeses. Foram 20 anos de ocupação, mas 20 anos que deixou uma riqueza, né, intelectual muito grande para o Brasil. Então, esse conjunto de obras, esse conjunto, né, esse instrumento deixado pelos holandeses, ainda hoje você pode encontrar aqui no Brasil, em um dos espaços que eu oriento e que eu indico a quem quiser conhecer mais de perto a obra dos holandeses no Brasil, é visitar o Instituto Ricardo Brenan, que fica em Recife, ali na Várzea, né? Você olha lá no site do Instituto Ricardo Brenan, e você faz uma visita à exposição permanente sobre os holandeses no Brasil. E lá tem o maior conjunto de obras produzidas por holandeses fora da Holanda. Então, essa é a nossa dica de hoje e a nossa aula. Se você gostou do nosso vídeo, você deixa o seu like, deixa os seus comentários. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e compartilha com os seus amigos. Um abraço a todos e todas e até o nosso próximo encontro.